bom, obrigado. Viu? Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feliz por estar conhecendo mais um rebanho escolhido de Deus e estar com a minha família aqui nessa noite. Quero ser grato a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus também pela vida do pastor Maurílio, pastor dessa igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor André também Deus abençoe. Pastor Manassés, todos os pastores e obreiros também que estão aqui nessa tribuna. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Me sinto honrado pelo convite. Louvo a Deus também pela vida do pastor Alexandre Caetano, que é amigo nosso e que também foi um canal de Deus para que nós estivéssemos aqui. Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, faremos uma leitura até o versículo de número 8. Atos, capítulo 1, até o versículo de número 8. Nós congregamos ali no Ministério Madureira e estamos aqui nessa noite com a bênção do nosso pastor. Atos, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 8. Já pregamos em algumas outras igrejas de outros setores também, setor 29, setor 28, setor 3, ali em São Paulo. E já me sinto já um belemita. Glória a Deus. Mas lá no céu não tem placa de igreja, né, irmãos? Somos todos um povo eleito. Todos acharam em Atos capítulo 1, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe, melhor dizendo, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5: porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Pode sentar, a igreja. Irmãos, nós estamos em um culto propício ao tema de avivamento, e é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. Quando o escritor ele está escrevendo esse versículo 1, ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, dando ênfase ao primeiro livro, que tem por nome Lucas, porque é sabido que Lucas tanto escreveu o livro que tem o seu nome como título, como também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. É bem verdade que quando ele escreve o livro de Lucas, ou seja, o livro que tem como título o seu nome, ele vai descrever no decorrer do livro as atitudes de Jesus. Quando ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, ele vai descrever as atitudes do Espírito Santo por intermédio da vida dos apóstolos.
aqueles que foram escolhidos para dar início à igreja primitiva. É exatamente no livro de Atos dos Apóstolos que vai surgir a igreja nasce em Atos dos Apóstolos. Quando Jesus morre, mais 3 dias ele ressuscita. Ele passa mais 40 dias dando as últimas instruções aos seus discípulos. E aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele é recebido aos céus, restando mais 7 dias para a festa dos Pentecostes. E no livro de Lucas capítulo 24, no versículo de número 49, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles homens que haviam sido escolhidos para iniciarem o processo de abertura dessa igreja, aqueles homens que foram escolhidos e treinados por Jesus para iniciar a igreja primitiva, foram homens que precisavam de uma experiência sobrenatural. E isso não é diferente a todos nós. Todos nós, quando declaramos que Cristo é nosso único e suficiente Salvador, também é verdade que nós precisamos de um revestimento espiritual. Esses homens haviam sido treinados por Jesus, mas Jesus em corpo não estaria mais entre eles, e eles precisariam do Espírito Santo, aquele que estariam com eles até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que esses homens, essas pessoas ficaram num cenáculo, aproximadamente 120 pessoas. No versículo de número 14 desse capítulo 1, a Bíblia vai dizer que eles estavam unidos, estavam unanimemente em oração, esperando a descida do Espírito Santo. Jesus deu uma ordem para eles, eles obedecem a ordem de Jesus, e eles ficam naquele ambiente, esperando a manifestação que vinha do alto, para marcar esse avivamento que eles necessitavam. Perceba que a igreja precisava desse poder sobrenatural, para suportar a perseguição, para suportar as lutas, para suportar os levantes que haveriam de acontecer, e muito mais do que isso, para pregar o evangelho com autoridade, para que milagres também pudessem ser executados através da vida desses homens e mulheres que foram escolhidos por Deus. E a verdade é que essas pessoas estão a iniciar um avivamento em suas vidas. Nós sabemos que o avivamento é algo peculiar e particular de Deus. Não somos nós quem geramos avivamento em nós, é o próprio Deus quem gera avivamento. É lógico que para tudo isso é necessário que haja de nós esse dado para que Deus entre e faça essa obra de avivamento. É necessário que haja essa permissão nossa para que Deus entre, para que Deus avive as nossas vidas. E esses homens estavam ansiosos por esse momento, ansiosos por esse revestimento de poder que marcaria para sempre não somente as suas vidas, mas a história da igreja em toda a sua humanidade. E a Bíblia fala que esses homens estavam orando, estavam reunidos, estavam nesse propósito, esperando esse avivamento que haveria de vir sobre a vida deles. É bem verdade que a palavra avivamento quer dizer aumentar a intensidade, ou seja, aumentar a temperatura, ser elevado a um grau maior, ou seja, era isso que aqueles homens precisavam, de uma intensidade maior. É como se fosse aquele aditivo que a gente coloca na nossa gasolina, sabe? Quando a gente coloca a gasolina no carro e a gente quer uma gasolina aditivada, esse avivamento é um aditivo que a igreja necessita, e sem ele a igreja jamais poderá cumprir o seu papel missionário na terra, e sem ele jamais a igreja poderá ouvir o soar da última trombeta, porque é justamente esse avivamento que vai trazer a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É ele quem nos aviva, é ele quem nos visita, é ele quem nos dá a capacidade de perceber o estado que nós estamos e a real dependência que nós temos de Deus. Aqueles homens foram convencidos pela pregação
pregação do Evangelho através da vida de Jesus, mas eles precisavam do selo da promessa, eles precisavam do Espírito Santo para levar o Evangelho adiante. Portanto, o avivamento é isso, essa intensidade maior, é viver em uma dimensão um pouco mais elevada, é sair do raso e mergulhar em algo mais profundo. E era isso, alabaracéui, e era isso que aqueles homens precisavam. Mas também tem o reavivamento. O que é isso? Reavivamento é dar vida a algo que um dia já foi avivado. Eu te explico. Lembra lá em Ezequiel, capítulo de número 2, quando Ezequiel está à beira do rio Quebar, aí Deus visita Ezequiel e diz assim: filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo. Aí a Bíblia diz que Ezequiel não conseguiu se colocar de pé, mas o desejo dele de se colocar de pé foi tão grande que o Espírito do Senhor pegou Ezequiel e colocou ele de pé, para avivar Ezequiel. Entenda, o cenário de Israel é um cenário de desolação, é um cenário de perca espiritual, é um cenário de perca material. Ezequiel haveria de ser treinado para levantar uma nova nação, uma nova geração, e ele precisava do avivamento. É por isso que alabaracéui, é por isso que Deus visita Ezequiel no cativeiro. Deixa eu colocar um parênteses aqui nessa noite. Não importa a condição que você está, nada impede a visitação de Deus sobre o teu templo. Aí Ezequiel está no cativeiro, mas Deus visita ele lá e diz: se põe de pé. Só que, como eu falei, o avivamento não depende de nós, é Deus. E é por isso que Ezequiel, quando ele tem a intenção de se levantar, Deus levanta ele, porque Deus sabe que o homem por si só não consegue se levantar. Mas quando é brotado, é gerado dentro de nós o desejo de se colocar de pé, Deus jamais nos rejeitará. Ninguém que é caído foi porque Deus abandonou, ninguém que é prostrado foi porque Deus esqueceu ele, jamais. Porque todas as vezes que brota no coração humano o desejo de se levantar, Deus está lá para levantar. Alabaracéui, Deus está lá para colocar de pé, Deus está lá para fazer tudo novo. Isso é avivamento na vida de Ezequiel. Só que no capítulo 37, qual é o cenário? Como foi louvado aqui, ossos secos. Ezequiel está diante de um vale de ossos secos, e aqueles ossos secos já tiveram vida um dia, e eles precisam o quê? Ser reavivados. Aí Deus fala: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel sabia que isso não compete ao homem. Senhor, tu sabes. Ele estava dizendo: Senhor, não sou eu quem gera o reavivamento para esses ossos, Senhor. Eu posso liberar uma palavra, mas se o céu se fechar, nada acontece. Aí Deus diz: Ezequiel, então profetiza sobre o vale de ossos secos. E ali você conhece a história. Houve um grande milagre naquele ambiente, porque ali é um cenário de ossos que foram reavivados. Então existe a diferença de avivamento para reavivamento. Salmo 51, Davi se rasga: Senhor, tem misericórdia de mim, não retire de mim o teu espírito. Versículo 10. Ele está entendendo que tudo poderá voltar para ele, desde que ele tenha o Espírito Santo de Deus. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu posso perder tudo, mas se eu tiver como teu Espírito, eu não perdi nada. Mas ainda que eu tenha tudo, mas o teu Espírito se afastar de mim, eu sou um homem falido. É por isso que ele está quebrado, ele errou, ele pecou. Ele foi um homem avivado um dia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo toma posse dele quando Samuel vai até a casa de Jessé e unge ele como rei de Israel. O Espírito do Senhor se apossou dele. Só que Davi cai. E quando ele cai, ele precisa de um reavivamento. E a Bíblia diz que aqueles homens reunidos precisavam ser avivados. Aqueles homens que estavam em Atos capítulo 1 e capítulo 2, reunidos naquele grande dia,
precisavam ter a sua trajetória marcada na terra. Só que, como eu consigo ser avivado por Deus? Primeiro, pelo reconhecimento da culpa. A Bíblia diz que Davi, ele reconheceu a sua culpa. Segunda coisa, confissão. Porque Jesus falou, aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Terceira, arrependimento. Não adianta eu me confessar, mas eu não me arrepender. E o que testifica o arrependimento? A produção de frutos. Por isso que está escrito, produzam frutos dignos de arrependimento. Porque Paulo escrevendo nas 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele está dizendo, não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? No Velho Testamento o avivamento era coletivo, porque ele estava associado ao templo. No Novo Testamento, na Nova Aliança, naquele dia, no cenáculo, foi um avivamento coletivo. Por quê? Porque Deus queria fazer no coletivo naquele dia, para marcar aquele lugar, aquele dia e a história. Mas existem alguns exemplos de avivamentos que aconteceram no individual. A Bíblia diz que uma mulher, João capítulo de número 4, por nome conhecido na Bíblia, a mulher samaritana, ela vai ao poço, em um horário que ninguém pegava água no poço, e a Bíblia diz que aquela mulher tem um encontro com Jesus. Aquela mulher vai pegar água, e Jesus oferece água para ela. Ela diz, mas como o Senhor vai me dar água, o Senhor não tem como pegar, o poço é fundo. Aí Jesus disse, se você beber da água que eu te der, jorrará dentro de você uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Porque o avivamento é importante? Porque o avivamento, uma pessoa avivada, ela consegue avivar outras pessoas também. Aquela mulher que estava amedrontada por causa da perseguição na sua cidade, e quando ela tem esse encontro com Jesus, ela é avivada naquele poço, sabe o que acontece? Ela larga o cântaro, simbolizando que ela abandonou a vida passada, e ela entra dentro da cidade falando de Jesus Cristo. Porque porque uma das características do crente que é avivado, ele não consegue segurar somente para ele o avivamento, mas ele espalha o amor, ele espalha o evangelho, ele espalha a semente preciosa, e através dele outras pessoas são geradas, porque ele não consegue segurar aquilo para ele. Só que aquela mulher, naquele encontro com Jesus, o que ela fez? Ela pegou o vaso dela e ela destampou. Jesus fez uma simbologia, que o avivamento é como água que brota e que nos enche, e que jamais aquela mulher teria sede. Só que é possível pessoas serem avivadas aqui hoje, em contrapartida outras pessoas não serem avivadas. Porque existem vários tipos de vasos na casa de Deus. Existem aqueles que quando entram na presença de Deus, destampam o seu vaso para receber a porção de Deus. Mas também existem aqueles que estão com o vaso virado. Existem aqueles que estão com o vaso tampado. Existem aqueles que estão com o vaso rachado. Mas existem aqueles que desejam o verdadeiro avivamento de Deus para suas vidas. Você não sabe a importância do avivamento de Deus para a tua vida. Você não sabe o quanto Deus quer uma igreja avivada. Eu estou pregando isso nessa noite porque a nossa geração, de maneira geral estou falando, nós vivemos uma frieza espiritual. Mas nessa noite, nós seremos tomados pelo verdadeiro avivamento, porque essa igreja é a igreja do arrebatamento, que não cessará os seus ouvidos de ouvir o soar da segunda trombeta.
Alabaracel. Quando nós nos tornamos tão insensíveis a Deus, nós fechamos o nosso vaso, nos tornamos orgulhosos. Aí Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, dizendo assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e se fez servo, e tornando servo se foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu a ele um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão na terra, debaixo do céu, debaixo da terra, e todos a boca confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se há vaso humilde aqui nessa noite, o azeite do céu brotará na tua vida, e você vai sair avivado, para viver uma semana diferente, uma semana de experiências. Ei, eu não sei como tem sido a sua oração, mas a partir de hoje começa a orar: Senhor, eu preciso andar avivado, eu preciso andar avivada, eu preciso dos dons espirituais, que são ferramentas necessárias da igreja. E está cada dia mais raro dons espirituais. Nós não podemos deixar a frieza ficar dentro da igreja. Nós não podemos deixar perder esse fogo do avivamento, perder essa presença maravilhosa que foi conquistada com tanto sangue naquele Calvário. Ele morreu ao seu tempo por cada um de nós, expressando o seu imenso amor, para que hoje cada um de nós pudéssemos estar aqui na de Belém Doroteia, glorificando e exaltando o santo nome dele. Então saia dessa vida, começa a pedir para Deus viver uma vida de avivamento. É isso que a igreja precisa. A Bíblia diz lá em Atos capítulo número 8, se não me falha a memória, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais havia luta, mais a igreja crescia. Sabe por quê? Porque crente avivado, ele não sai do joelho. Alabaracel. Porque crente que é avivado, ele tem palavra, ele tem Bíblia. Porque crente que é avivado, ele tem comunhão com Deus. É por isso que o diabo não pôde deter aquela igreja de Atos, e ela chegou até nós, porque os nossos antepassados eram avivados, não perdiam a essência da oração, da palavra de Deus, não perdiam a essência do jejum, estavam em constante comunhão com Deus, para levar a semente preciosa adiante. Ei, os céus contam com a igreja avivada para levar a sua palavra. Uma pessoa avivada, ela é muito útil para o reino de Deus. Uma pessoa avivada consegue incendiar uma cidade inteira. Lembra da mulher samaritana, como eu citei? Ela saiu contando para todo mundo, e aquela cidade foi salva, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Mas a Bíblia também diz lá em Marcos capítulo 5, Jesus pisa em Gadara, aí lá tem um gadareno endemoniado. A Bíblia diz que ele grita, se coloca aos pés de Jesus, quando Jesus chega. Jesus expulsa aquele demônio. Pergunta antes: quem é você? Legião, porque são muitos. Jesus expulsou eles. Eles pediram para ser expulsos e entrar nos porcos. Foram nos porcos. Os porcos caíram no precipício. Aquele jovem endemoniado foi liberto. A Bíblia diz que quando Jesus está entrando no barco, por quê? Porque expulsaram Jesus, não queriam Jesus, estava causando tumulto na cidade. Aí no lugar passou que Jesus não é bem-vindo, ele também não faz questão de ficar. No lugar que Jesus não é bem-vindo, ele não faz questão de ficar. Ele vai embora. Aí ele entra no barco, aí lá vai o gadareno, agora liberto, recobrado o seu juízo, diz o texto. E ele chama: Jesus, me permita que eu vá com o Senhor. Aí Jesus diz assim: não, comigo não. Vai lá na tua casa e anuncia as maravilhas que eu operei na tua vida, oh glória.
porque um crente avivado, ninguém pode segurar ele. O crente avivado, ele é muito útil no reino de Deus. Aí Jesus falou: vai lá, espalha a semente, fala do meu amor, fala da libertação. E toda aquela região foi salva, foi pregada pela palavra de Deus, porque ninguém segura o crente avivado, cheio do poder de Deus. Agora, se uma pessoa só avivada conseguiu evangelizar aquela cidade, imagine essa mocidade inteira, cheia do avivamento do Senhor. Que reboliço vai causar em São Paulo, que reboliço vai causar em Diadema, que prejuízo vai dar para o inferno. Ei, busca o verdadeiro avivamento. Não podemos viver em meio termo, é tudo ou nada. Jesus não quer metade, Ele quer tudo. Jesus não exige o que sobrar, Ele exige ser o número 1 na sua vida. Ele não quer nada pela metade, Ele quer tudo por completo. A Bíblia diz que Isaías, já foi pregado aqui, Isaías teve um encontro com Deus. Aí ele percebeu o estado que ele era. Que eu falei, para ter avivamento precisa ter reconhecimento de culpa, depois confissão e arrependimento de pecados. Aí ele está falando assim: quem que sou eu? Sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Aí a Bíblia diz que o anjo com Atenas pega uma brasa, coloca na boca de Isaías e diz: Isaías, o teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi apagada. Aí Isaías diz: e agora? Ele diz assim: eu preciso enviar alguém avivado. Vou colocar esse adicional. E aí o Senhor fala assim: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías disse: já que eu estou preparado, estou avivado, estou cheio do Espírito Santo, estou pentecostal até o tutano, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o crente avivado não consegue ficar só para ele. O crente avivado, ele quer ir adiante. O crente avivado, ele não dá lá para céu. Tem alguém que quer ser avivado nessa noite? Tem alguém com o vaso destampado hoje? Então começa a glorificar, aumenta a intensidade, porque avivamento é intensidade aumentada. Deus precisa de pessoas diferentes, com aumento de intensidade. Eu tenho certeza que hoje Ele pode encontrar pessoas aqui nessa noite. Eu decidi, orei e falei: Senhor, eu preciso viver de uma forma mais intensa. Precisamos viver de uma forma mais intensa, irmãos. Quanto de nós não oramos pedindo os dons espirituais? A igreja carece. Quanto de nós não oramos mais pedindo as coisas do céu? E a igreja carece. A igreja jamais poderá ser acabada, mas a igreja também não pode permitir que a frieza entre, se aloje e queira roubar a nossa fé, a nossa esperança. Não, a trombeta soará e os avivados vão ouvir. Cadê a igreja do arrebatamento? Cadê quem vai ouvir o som da última trombeta? Então adore e exalte a Ele nessa noite, porque o Deus que gera o verdadeiro avivamento da igreja, Ele está aqui em Doroteia nessa noite para te dizer: não te abandonei, eu não te deixei no meio do caminho. Ei, se levanta que é tempo de viver o novo de Deus, de viver o sobrenatural de Deus. Ele está chamando alguém nessa noite para viver um avivamento genuíno em sua presença. Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. Não quero me ater mais por causa do horário. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, irmãos. Deus está procurando pessoas para viver o verdadeiro avivamento.